faça o que eu vou fazer agora. Vou citar Salmo 119, que é o Salmo da Bíblia, versículo 97, diz assim: ah, como eu amo a sua lei, ela é minha meditação todo dia. Ó, beijo na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 14, você vai ler comigo o texto, abra a sua Bíblia por favor. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 11. Obrigado, Cristian. Êxodo 14, nós vamos ler a partir do versículo 11. Quem achou o texto, diga amém. Fácil, né? Logo o segundo livro, então é fácil achar. E disseram a Moisés: não havia sepultura no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrêssemos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vide o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje virtes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17. E eis que endureceu o coração, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez ferir o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-no e entraram atrás deles
todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela noite o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-se-lhe as rodas dos seus carros e fez-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por ele peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalos. Quando Deus nos leva a um lugar que parece sem saída, quando Deus nos leva a um lugar que parece sem saída, que Deus, por meio de sua palavra, fale ao seu coração nessa preciosa noite. Amém, amado? Amém, querido? Amém. Por favor, não converse com ninguém, não use o seu aparelho de telefone celular, a não ser que você irá usá-lo para anotar alguma coisa do sermão, aí tudo bem. Se não, você não vai precisar do seu telefone celular para mandar mensagem para ninguém, porque agora a mensagem é Deus quem vai falar com você. Posso ouvir um amém? Amém. Penso que podemos viver grandes experiências com Deus e com o seu poder, e isso nunca será suficiente para deixarmos de confiar nele. Você pode viver grandes experiências com Deus, com a pessoa de Deus e com o poder dele, e isso nunca será suficiente para você deixar de depender e de confiar nele. A experiência de hoje te aproxima de Deus, mas também ela vai fazer com que você queira mais, deseje mais, porque as experiências de hoje, elas te fortalecem e com certeza te aproximam de Deus, mas elas também te impulsionam a querer cada vez mais. Agora, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Como pode alguém que se diz servo de Deus, filho dele, não viver experiências pessoais com ele e não viver experiências com o poder dele? Eu faço essa ressalva. Como é que alguém se considera filho de Deus? Como é que alguém é servo dele e não vive experiência pessoal com ele, com o Espírito Santo e com o poder dele? Eu faço essa ressalva. Estou falando e vou repetir que as nossas experiências com Deus, com o poder de Deus, elas nos aproximam dele, mas também nos impulsionam a querer mais. A experiência de hoje, irmão, vai te impulsionar a querer mais amanhã, porque assim foi o pão no deserto. O pão de hoje já foi, experimentou, comeu, mas amanhã vem mais. Então as suas experiências com Deus vão te impulsionar a querer mais de Deus amanhã. Não é assim, amém? Quantos creem que seja assim? Levanta a mão, diga amém. É desse jeito, irmão. Então alguém que não tem experiência com Deus, que não vive experiência com Deus, que não tem experiência com o Senhor, é alguém que tem alguma coisa que precisa ser consertada. Vamos lá. Voltando a falar de experiência com Deus, eu fiz essa ressalva aí. É preciso tomar cuidado, porque somos levados facilmente a nos esquecer do que Deus fez. Dificilmente você vai esquecer de Deus, mas às vezes você pode correr o risco de esquecer o que Deus fez com você. Isso porque facilmente somos enganados pelo diabo e por nós mesmos, porque somos envolvidos com as coisas desse mundo, ou melhor, com as coisas dessa terra. A palavra mundo dá a ideia de que somos mundanos, não é isso que eu quero dizer. De novo,
nós somos facilmente levados a nos esquecer do que Deus fez. Por quê? Porque somos envolvidos com as coisas naturais dessa terra, as que são necessárias, melhor dizendo, as que são bênçãos que são necessárias, e aquelas que até não são bênçãos necessárias, mas são boas. Não nos leva a pecar, mas também pouco acrescenta em nossa vida. Então, envolvidos com as coisas naturais dessa vida, somos facilmente levados a nos esquecer do que Deus fez. Isso mostra o quanto somos volúveis. Quer um exemplo disso? Adão e Eva. Todo dia Deus visitava na virada do dia. Todo dia. Ou seja, todo dia Adão e Eva tinham experiência com Deus. À tarde, no lado norte do jardim, Deus ia lá, visitava Adão e Eva. Bastou um dia para Eva dar lugar à serpente, ouvir a serpente e levar o seu esposo a comer do fruto proibido, vindos a pecar. Como consequência, se afastaram de Deus. Percebeu? Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu vou dizer assim, vou falar mais uma vez, porque eu preciso que você entenda isso. Facilmente somos levados a nos esquecer do que Deus faz na nossa vida. É uma linha muito tênue entre as experiências que nós vivemos com Deus e aquilo que a gente vive no dia a dia, que nos afasta da presença dEle e nos leva a esquecer do que Ele tem feito, fez e tem feito na nossa vida. É uma linha muito fininha, muito tênue. Então vigia, irmão. Vigia. Tá? Fala para o seu irmão que está ao seu lado. De repente ele vai pagar um lanche para você mais tarde. Diga assim para ele: vigia, irmão. Eu acho que alguém aproveitou aí para dizer vigia, irmão, e ao mesmo tempo paga um lanche para mim. Dentro desse contexto, o povo de Israel acabou de ver, irmãos, nas pragas do Egito, como Deus os amava, como Ele se manifestou com poder para libertá-los da escravidão. Nesse texto que nós acabamos de ler, é uma sequência, é uma ordem cronológica de fatos. E nessa ordem cronológica de fatos, é claro que o povo de Israel viveu em apenas alguns momentos, alguns dias, a experiência de ver o que Deus fez no Egito, com as pragas, as 10 pragas. De repente eles estão aqui, nesse lugar que nós vamos falar, sentindo cercados, e eles perdem a confiança em Deus. Eles acabaram de ver o que Deus fez no Egito com as 10 pragas. Poder de Deus vindo sobre o Egito. Bastou um momento de cerco para eles começarem a esquecer do que Deus acabou de fazer. Você está entendendo o que eu estou te falando? É para você vigiar mesmo, irmão. Você está entendendo como somos volúveis e por muitas vezes até ingratos? Parece contraditório o que eu vou te falar, parece. E à medida que a mensagem vai se desdobrando, você vai percebendo que não é. Parece contraditório o que eu vou te falar. Mas Deus nunca irá nos levar para um beco sem saída. Mas Ele, por muitas vezes, nos leva a situações que parecem sem saída. Parece contraditório. E você vai perceber que não é contraditório. Deus nunca vai te levar para um beco sem saída.
Mas ele vai criar situações em que você vai olhar assim, parece que não tem saída. Diga assim, só parece. Repita mais uma vez, só parece. Veja se isso aqui não parece um beco sem saída. Parece. Vamos lá. Quem está aqui com a mensagem, diga amém. Amém, glória a Deus. Eu preciso que você preste atenção. Estamos construindo um cenário para Deus continuar falando. Vê se isso não parece um beco sem saída, geograficamente falando. E com toda a situação. Israel está numa enseada, num lugar. E é assim, à frente está o Mar Vermelho. Dos lados, as montanhas de Piraiote e Baal-Zephon. Montanhas altas, que não dava para passar, para entrar. Então, o Mar Vermelho à frente, as montanhas de Piraiote e Baal-Zephon. Atrás, Faraó com o seu exército implacável, seu exército dissimulado, pronto para atacar. Vê se isso não parece um beco sem saída. Mar Vermelho à frente, as montanhas ao lado, Faraó e o exército atrás. Parece um beco sem saída. Mas não é um beco sem saída. É um cenário para revelar presença e poder. Eu vou repetir. Não é um beco sem saída. É um cenário para Deus se revelar. Um Deus presente para com seu povo. Um Deus cheio de poder. Aleluia. Meu irmão, muitas vezes Deus cria cenário que aos nossos olhos parece um lugar sem saída. Por que Ele faz isso? Por que Ele cria, já criou na minha vida, já criou na sua, e vai criar muitas vezes, eu vou dizer, tomara que Ele crie muitos. Cenários que parecem sem saída. Por que Ele faz isso? Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós não tomaríamos a decisão de ir com os nossos pés e com as nossas vontades onde Ele quer nos levar. Ele sabe disso. Ele sabe que se depender da nossa vontade e dos nossos pés, a gente vai ficar no lugar cômodo. Dependendo da nossa vontade, do nosso querer, vamos ficar no nosso conforto, que é melhor. Aí o que Ele faz? Ele cria um cenário que parece que não tem saída. Tudo para quê? Para Ele se revelar a nós como Deus zeloso e como Deus poderoso. Eu vou repetir. Eu estou desejando isso para a sua vida mesmo, de todo o meu coração. Tomara que Deus te leve para um lugar que parece que é um beco sem saída. Para que você possa experimentar um Deus zeloso e um Deus poderoso. Como você não teve a coragem de pegar assim que eu falei, vou te dar mais uma oportunidade, que eu acho que você está com medo de ir para um lugar que não tem saída, que parece não ter saída. Você não pegou, né? Então, como você não pegou, eu vou te dar mais uma oportunidade, porque tomara. Agora sou eu aqui que estou falando, não é a palavra não, sou eu. Falo eu, não o Senhor. Tomara que Deus te leve a momentos assim, a lugares assim, que parece ser um beco sem saída. Tudo para você experimentar quem é um Deus zeloso e quem é um Deus poderoso. E às vezes, dependendo da sua perna, irmão, da sua vontade, você não vai.
Pegou aí, amém? Você está com medo, você não pegou nada. Tomara que no final da mensagem você pegue. Vamos lá. O que Israel vai viver nesse lugar, que parece ser um lugar sem saída. O que Israel vai viver nesse lugar? Vamos lá. É nesse lugar que dúvidas, medos, incertezas e reclamações são transformados em passos de fé. Eita glória! Aleluia! Olha isso, ó, de novo. É nesse lugar que dúvidas, medo, incertezas, reclamações são transformados em passos de fé. É o que está dizendo o versículo 11 e o versículo 15 do texto que nós lemos. Repare que mesmo Israel, tendo vivido experiência com o poder de Deus do Egito, irmãos, são aproximadamente 44 dias. Vamos assim imaginar, dentro da nossa cabeça, né? Porque na verdade bíblica já está claro. Você conhece as pragas do Egito? Você assistiu aquela novela? E você já leu a Bíblia? Está tudo tranquilo. Mas vamos imaginar que você passe 44 dias aproximadamente só vendo Deus manifestando poder. Fogo caindo do céu. Praga de rã, de mosca. Água transformada em sangue. Mas tudo lá fora, porque aqui não. Porque praga alguma chegará em sua tenda. Porque foi assim, Israel viu o poder de Deus. Mas nos egípcios, eles não, eles foram guardados por Deus. Aí você está vendo tudo isso acontecendo com seus olhos e você não está debaixo do juízo de Deus. Aí de repente você está num beco sem saída que parece sem saída. Aí começa o quê? Começa as murmurações, as reclamações. Primeiro é o espírito de morte. O texto vai dizer que eles falaram assim: poxa, vamos morrer aqui nesse lugar. Não é mais fácil ficar lá no Egito? Depois o espírito de medo. O faraó está chegando, o exército do faraó está chegando. Reclamação. Reclamação, reclamação, reclamação. Está escrito, irmão, não estou assim exagerando não. Está escrito no texto que nós acabamos de ler. Olha só, irmão, versículo 11. Não havia sepultura no Egito para nos tirares de lá, para a gente morrer nesse deserto? Os homens estão desejando voltar para a sepultura. Olha que absurdo, gente. Mas a palavra de Moisés é a mesma do salmista no Salmo 46, versículo 10, e a mesma do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha aí, ó. Espírito de morte, de medo, reclamação. Aí vem Moisés com uma palavra poderosa, a mesma do salmista e a mesma do apóstolo Paulo. A mesma do salmista lá no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mesma de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e inconstantes. Não saiam da posição em que vocês estão. Primeiro Moisés fala, depois Deus fala. E o que Deus vai dizer? Seus passos precisam ser passos de fé. Diga ao povo de Israel que marchem. Sabe o que Deus está dizendo aqui ao povo de Israel, meus irmãos? Vocês precisam marchar. Marchar para onde, se não tem lugar? Marchar para onde, se não tem saída? Marchar para onde, se a gente não está vendo a saída? Vocês não precisam ver, vocês precisam crer. Isso é fé, irmão.
Mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo assim: sai da posição de medo, sai da posição de reclamação, saiam da posição de acuado, sai da posição de escravo, dê passo de fé. É claro que você precisa viver isso, irmão. Se você estiver vivendo sob espírito de medo, de morte, de reclamação, você precisa mudar isso aí, irmão. Porque Deus não te leva de fato e de verdade para um beco sem saída. Deus te leva para um lugar que você precisa exercitar a sua fé, irmão. Eu vou repetir. Deus não te leva para um beco sem saída. Deus te leva para um lugar onde você precisa exercitar a sua fé. Tem 3 que falam a fé aí, amém. Então, Moisés, fala para o povo sair da posição de medo e de reclamação e começa a dar passos de fé. Sai, irmão, do lugar onde você está. Seja qualquer situação, circunstância da sua vida, sai do lugar de medo, sai do lugar da reclamação. E para com esse espírito de hard é um desenho animado da minha época, não é da sua. É uma hienazinha que ela dizia assim: ó dia, ó céus, ó azar. Você lembra, né? Lucas lembra, Lucas deu risada, porque você viu esse desenho, né? Sai desse lugar aí, irmão. Dê passo de fé. Ou você não quer experimentar o poder de Deus, ou você não quer experimentar o agir dele, você não quer experimentar o mover dele. Ninguém que quer experimentar o mover de Deus, o poder de Deus, vai primeiro viver a experiência de dar passo de fé. Quem já experimentou o mover de Deus, o poder de Deus, é porque primeiro deu passo de fé, irmão. Não adianta que música não te leva para perto de Deus, o poder de Deus. No sentido de quê? No sentido que é ela que te motiva aí. Não adianta que emocionalismo não vai te levar para perto de Deus, para o poder de Deus, não vai te levar. O que vai te levar para experimentar o poder de Deus, o mover de Deus, é a sua fé. Só que para isso você vai precisar romper com qualquer espírito de medo, de reclamação e de morte. Já deu para perceber que esse lugar não é um beco sem saída? Se você não percebeu, vamos continuar. Em segundo lugar, permita-me a redundância, é nesse lugar que a palavra renovada. Você pode repetir isso comigo? Até porque essa verdade é bem curtinha. Diga comigo, é nesse lugar que a palavra é renovada. Versículo 16, só o 16, Deus vai falar assim: e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E ele vai continuar dizendo: eu vou endurecer o coração dos egípcios, saberão que eu sou o Senhor. Então Deus está aqui no versículo 16 a 18, dando sua palavra, falando. Basicamente ele está dizendo duas coisas aqui: Moisés, estende o seu bordão, toque no mar. Eu vou endurecer o coração dos egípcios, saberão que eu sou o Senhor. Preste atenção, o lugar era outro, não era dentro do Egito, mas essas palavras já tinham sido liberadas lá dentro do Egito.
São palavras repetidas. O cenário é outro. As palavras são as mesmas. Por que Deus está repetindo as palavras? Ainda que seja um outro cenário, geograficamente falando. Sabe por quê? Porque isso aqui é um processo. As palavras são as mesmas porque Deus estava ainda trabalhando em um processo de libertação do povo. Em direção ao deserto e depois à terra prometida. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: sempre estaremos vivendo os processos de Deus. Muito bem, Davi. Porque ele fala forte, né? Então assim, irmão, se não for por libertação, será por condução, por consolidação, por transformação, por preparação, mas Deus estará sempre num processo conosco, aqui de libertação. Mas não importa, pode ser um outro processo, uma outra situação. Deus vai sempre continuar os seus processos conosco. E para Deus continuar os seus processos conosco, o que Ele vai fazer? Ele vai falar, irmão. Ele vai dizer, Ele vai a palavra dEle. A palavra vai sempre renovar. Porque enquanto a palavra está sendo renovada dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, a gente guarda a palavra na mente e no coração. Quando a palavra de Deus se renova na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a gente não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É fácil entender. Moisés, toca o cajado na água. Usa o cajado. Por muitas vezes Deus falou isso: Moisés, usa o cajado. Vou endurecer o coração de Faraó. Saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, nos seus processos de vida, como filho de Deus, como discípulo de Jesus, como pessoa, como cidadão, por muitas vezes, e isso é graça de Deus, pura graça de Deus, Ele vai dizer as mesmas coisas para você. Para quê? Para que você lembre que você está em um processo de Deus e que Ele está te conduzindo, para você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o que Deus está falando com você agora aqui, em primeira instância é isso: eu estou renovando o seu coração, eu estou renovando a sua mente, eu estou renovando a sua alma, porque você está no meu processo, eu estou te conduzindo, eu sei para onde eu quero levar você. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Eu sei para onde eu te levo. Irmão, Deus sabe para onde Ele está te levando, irmão. Por isso que você precisa ouvir a palavra dEle todo dia. Por isso que a palavra dEle precisa ser renovada todos os dias. Por isso que você precisa da palavra dEle, para você lembrar que o cajado dele, que a vara dele te consola, que o poder dele se manifesta na sua vida, para que você possa entender que ele tem o diabo na palma da mão, que ele endurece o coração de quem ele quer, que ele amolece o coração de quem ele quer, que ele continua sendo o Senhor. Todos os dias você precisa da palavra dele para você se renovar, irmão. Por favor, se você não lê a palavra, se você não lê a Bíblia, é porque você não quer renovar a sua vida, meu irmão. Já fiz a minha leitura diária. E começou a leitura diária. Ouvi um louvor que fala da palavra. Fala sério, irmão, por favor. Aí eu vi aí um sermão do pastor falando de tal. Fala sério, irmão. Abençoa, né?
Pergunta a minha esposa aqui, eu tenho umas canetinhas coloridas. É porque eu tenho problema de vista, né? Então tudo para mim tem que ser colorido para poder eu não me perder. Até o meu esboço aqui no aparelho tem que ser colorido. Vermelho, azul, verde, por aí vai. Eu saio de férias, eu boto a minha Bíblia, o que vai junto? As canetinhas. Vermelha, verde, azul. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Eu preciso manter-me firme. Porque todo o processo de Deus, ele é poderoso, mas ele pode ser doloroso. Que a palavra do Senhor renove a sua vida, renove a sua mente, renove seu coração. Louvado seja o nome dele. É nesse lugar que Israel vai experimentar, ou melhor, vai ter a experiência com o mover sobrenatural de Deus. Durante aproximadamente 44 dias. Mais uma vez eu vou dizer isso. Israel viu o mover de Deus no Egito. Mas era juízo sobre Israel. Agora aqui, nesse contexto, especificamente do versículo 19 a versículo 21, não é juízo, é poder, é manifestação do poder de Deus. Mas não era juízo sobre os egípcios, era manifestação a favor do povo dele. Olha o que Deus fez. Eu vou resumir para você o que Deus está fazendo aqui. O povo de Israel agora está no ápice do beco sem saída. Olha o que Deus vai fazer. O anjo do Senhor, preste atenção nisso, o anjo do Senhor que ia à frente de Israel, ele paira sobre as águas. Paira sobre as águas e vai para trás. Durante uma noite inteira, o vento oriental soprou para abrir um caminho no meio do mar. Para completar, um feixe de luz. Olha aqui, olha, meu Deus, gente, se você não der um glória a Deus por isso, irmão. Um feixe de luz glorioso incidiu sobre o caminho que estava sendo aberto. À medida que o vento ia soprando, olha isso, à medida que o vento ia soprando, o feixe de luz glorioso ia entrando pelo meio do caminho, irmão. A nuvem começou a pairar sobre Israel, uma nuvem de fogo. Sabe o que é isso? Deus está movendo céu e terra a favor do seu povo. Deus sempre está disposto a mover céus e terra em nosso favor. Tudo porque Ele nos ama e tem um plano em nossa vida. Ele vai sempre mover céu e terra em nosso favor, porque Ele nos ama e porque Ele tem um plano em nossa vida. Ele vai mover céus e terra em nosso favor, porque Ele me ama, Ele te ama, Ele ama essa igreja, Ele ama esse povo, e porque Ele tem um plano para esse povo, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para esta igreja. Por isso que Ele vai mover céu e terra em nosso favor. Então aquele lugar foi um cenário, foi criado um cenário de manifestação do mover de Deus.
Aí você já percebeu que não tem beco sem saída. Olha isso. A princípio parecia um lugar sem saída, um beco sem saída. Agora tem anjo passeando por cima. Agora tem um vento batendo à noite. Tem um feixe de luz invadindo. Tem a Shekinah de Deus, a glória de Deus pairando. Eu quero profetizar na sua vida que à medida que você vai buscando a Deus, que à medida que você vai dependendo de Deus, você começa a experimentar o mover dele na sua vida. Que você começa a perceber que não é um beco sem saída, é simplesmente um cenário que Deus criou para você experimentar o poder dele, o agir dele. Eu quero profetizar isso na tua vida, irmão, em nome de Jesus. Em último lugar, é nesse lugar que Deus abriu o caminho para o seu povo. Versículo 22 a versículo 26. Está com a sua Bíblia aberta aí? Diga amém. Então vamos lá. 22, ó. Só vou ler o 22 e o 23. E os filhos de Israel... 21, perdão. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar para um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se um seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à direita e à esquerda. Depois de uma noite toda que Israel experimentou o mover de Deus, pela manhã, um caminho foi aberto. Eu quero que você guarde isso. Porque a nossa tendência é fazer o contrário, é esperar o contrário. Depois de uma noite toda de um grande mover, de manifestação de poder, um caminho foi aberto. Aleluia. Aqui se encontra a sinopse, a ilustração da nossa realidade espiritual. Como assim? Deus nos abriu um caminho, e esse caminho é Jesus, que nos trouxe a salvação, o batismo da confirmação de nossa salvação. Para completar, o inimigo não se deu por satisfeito e tentou perseguir Israel e tenta nos perseguir. Isso aqui, irmão, é o quadro da nossa vida espiritual com Jesus. Deus manifestou a sua graça com poder e nos trouxe a possibilidade de um caminho. É o caminho. Diga comigo, o caminho é Jesus. Como é que tem beco sem saída, irmão, se tem Jesus? Não tem beco sem saída, tem Jesus. Só dois falaram amém, né? De novo, não tem beco sem saída, tem Jesus. Ele é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Uma vez que você entrou no caminho da salvação e você experimentou esse caminho, você está protegido e escondido nas águas do Espírito. O inimigo pode até te perseguir, mas nunca vai te alcançar. Aleluia! Você já assistiu o desenho? Você já leu, irmão? É isso que a palavra está nos mostrando aqui. O caminho.
Entrou no caminho. Uma vez que entrou no caminho, as águas do Espírito estão protegendo. É muro à direita e à esquerda, irmão. Eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Quais as provas de que esse lugar não foi um beco sem saída? Você já está convencido que esse lugar não é um beco sem saída? Quantos estão convencidos que esse lugar que Israel estava não era um beco sem saída? Diga amém. Você está convencido? Amém. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai nos apontar ainda duas provas de que esse lugar não era um beco sem saída. Quais as provas? A primeira delas, durante os dias do juízo com as pragas, para onde Deus disse que ia levar o seu povo. Ou seja, quando Deus mandava uma praga lá para o Egito, Deus dizia o que para Faraó? Deus dizia primeiro a Moisés, depois a Faraó. O que Deus dizia? Liberta o meu povo para que me preste culto no deserto, irmão. Pois bem, esse lugar é lugar de libertação, de separação, lugar de manifestação do poder de Deus. Sobretudo, é lugar de separação. Está aqui a prova de que esse lugar não era beco sem saída. Deus está dizendo assim: liberem meu povo para que me preste culto no deserto. Como é que você vai prestar? Como é que o Israel ia prestar culto no deserto? Se primeiro tinha que passar pelo Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho, na verdade, era um marco de separação. Não era um beco sem saída, é um marco de separação. Para quê? Para que Israel pudesse atravessar o mar por um caminho e do outro lado chegar no lugar onde Deus queria que eles chegassem. Deserto. Para quê? Para prestar culto. Não foi um beco sem saída. Foi um lugar de libertação, de separação e depois de encontro. Então, quando Deus te... Agora vamos mudar a palavra, né? Quando Deus te atrair. Primeiro eu falei Deus criar, agora eu vou dizer Deus atrair. Primeiro eu falei que Deus cria cenário para te mostrar, para que você veja com os seus olhos naturais que parece ser um beco sem saída. Agora eu vou mudar a palavra. Deus, Ele te atrai para um beco sem saída. Para que Deus te atrai? Porque tem coisas a serem tratadas. Tem que ter separação do Egito. E por último, você precisa ter um encontro com Ele. A segunda e a cabal prova. E essa você vai dizer comigo. Diga assim: esse lugar não era um beco sem saída. E a maior prova de que não era um beco sem saída, que Deus estava lá. Essa é a maior prova, irmão. Que não era beco sem saída. Deus estava lá. Como assim Deus estava lá? Deus estava presente na palavra e na criação do cenário. Isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo. Isso aqui é para crente. Para crente. Como assim Deus estava nesse lugar? Deus é. Deus está. Ele é onipresente. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Perfeito. Você não errou na sua profissão de fé. Ele é onipresente. Mas aqui é muito mais do que uma onipresença.
Ele estava aqui porque ele criou um cenário. E ele falou, ou seja, o Deus criador estava ali. E o Deus que criou tudo com a sua palavra estava ali. Então diga assim comigo, ali estava o Deus Pai criador. Quer mais? Deus estava presente no caminho no meio do mar. Ou seja, o Filho estava ali. Quem é o Filho? Jesus estava ali. Na figura do caminho no meio do mar. Porque ele é o caminho. Não tem outra possibilidade de você ter saído do mundo do Egito e entrar num reino de Deus, entrar no centro da vontade de Deus, até você experimentar a terra prometida. Não existe outro caminho, só um, Jesus. Então diga comigo, Deus estava presente no caminho no mar. Ou seja, o Filho estava ali. Aleluia. Deus estava presente no vento, na nuvem, nas paredes de proteção das águas e no fogo. Ou seja, o Espírito Santo estava ali. O vento impetuoso que batizou o povo nas águas do Mar Vermelho estava presente. Aquele que guia, que protege, o amigo que ilumina o caminho estava ali. O Espírito Santo estava ali, irmão. Oh, glória! Esse lugar não foi um beco sem saída, foi lugar de encontro com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. O Pai que cria e fala, o Filho que é caminho, e o Espírito Santo que protege, dá direção, está presente. É o fogo que aquece o coração. Então é assim. Deus muitas vezes vai te atrair. Porque se desejar depender da nossa alma, a gente não vai. Ele vai te atrair para um lugar que parece ser um beco sem saída, mas não é. É lugar de encontro com Deus Trino. E eu quero terminar. O texto vai dizer que Moisés toca na água e aí o mar se fecha. O exército de Faraó tenta fugir e não consegue. Eles são afogados no mar. E Moisés tinha dado uma palavra antes, no momento em que tinha medo, indecisão e reclamação. Moisés disse assim, ó, nunca mais vocês verão os egípcios. Tal qual Moisés disse, aconteceu. Eles olharam para trás e viram o inimigo sendo derrotado. Eles olharam para frente e viram o lugar que Deus desejou que eles estivessem. Olharam para trás e viram o inimigo sendo derrotado. Olharam à frente e viram o lugar que Deus desejou os conduzir. A nossa vida é assim. A gente só olha para trás para ver quem somos. E olhamos para trás para ver o que Deus está fazendo e impedindo o inimigo de vir contra nós.
A gente olha para trás para dizer assim: Deus venceu mais uma vez, me deu vitória mais uma vez. E a gente olha para frente, irmão, e vê o lugar onde Deus quer nos levar. Percebeu que não tem beco sem saída? Você pode até olhar para trás, e você vai olhar para trás para você ver o quanto Deus te ama, o quanto Deus é zeloso com você, o quanto Deus te protege, o quanto Deus luta em teu favor, o quanto Deus é o seu Senhor general de guerra. E você olha para frente, você vai para o lugar onde Deus te quer. Ainda que seja um deserto. Mas é deserto mesmo, e tem que ser deserto. E aqui termino. Por que tem que ser deserto? Mas não podia ser assim, cair logo direto na terra prometida? Imaginou? Deixa eu olhar para trás. O inimigo foi derrotado. Terra prometida. Mas não é assim, irmão. É bem verdade que Israel passou 40 anos no deserto e o plano de Deus era 4 dias. Bem verdade. Uma viagem de 4 dias se transformou em 40 anos. Mas não foi plano de Deus, não foi desejo de Deus. Foi desobediência, reclamação e falta de fé. Porque o plano de Deus é: deixa o Egito para trás, sirva no deserto e depois tome posse de Canaã. Por que deserto? Aqui termino. Por que Deus não te leva logo para Canaã? Você quer ir para o céu logo? Levanta a mão quem quer ir para o céu logo aí. Você não quer não, né? E por que você reclama do deserto? Se eu te perguntar assim: você quer ir para o céu agora? Quer morrer? Vou usar palavras curta e grossa. Quer morrer, irmão, agora? Não, né? E por que você reclama do deserto? Por que você reclama das provas? Por que você reclama quando Deus coloca você à prova? Por que você reclama das lutas dessa vida? Por que você reclama? Sabe por que você reclama? Porque você ainda não percebeu que céu é realidade eterna, é destino eterno. Mas antes do céu, você é peregrino nessa terra. Você tem que passar pelo deserto, porque só no deserto somos provados e aprovados. A gente não adora a Deus no deserto, motivados por outra coisa senão a própria presença dele, não por causa de prêmio. Porque se você for conduzido a adorar a Deus pelos prêmios que você acha que merece, você não vai adorar a Deus de verdade. A gente adora no deserto, a gente presta culto no deserto, porque deserto é lugar onde Deus leva o seu povo para depurar o seu povo, para tratar do seu povo, para gerar maturidade no seu povo. Ou você acha que você vai conquistar o reino de Deus sendo imaturo? Reclamão não tomou posse da terra prometida, ficou para trás. Quem é que tomou posse da terra prometida? Quem venceu o deserto, mas passou por ele. Percebeu? Deus te leva para becos sem saídas, para te atrair, para você viver experiências, para que você possa então entrar no deserto, ser preparado, lapidado, se tornar um crente maduro, deixar de ser menino e menina espiritual, para você tomar posse da promessa dele. Ou você quer tomar posse da promessa dele sendo imaturo, menino espiritual, menina espiritual, tendo 30, 40, 50, 60 anos, mas um bebê espiritual. Tudo está ruim, reclama de tudo, nada está bom, fulano é ruim, fulano é assim, o pastor assim, o diácono é assim, desse. Para, irmão, você não vai tomar posse de promessa nenhuma. Hoje é dia de você entender que Deus está te atraindo para tratar de você,
e para te levar para o deserto. Forjar seu caráter. Preparar você para você tomar posse da promessa dele. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar?